E aí galera, começando mais um Train Talk, hoje a gente vai falar com o Marcelo Sarrão, especialista em corrida. E aí galera, estamos com o Marcelo Sarrão aqui, ele é sócio proprietário da CrossFit Campo Belo, tem uma boa experiência em corrida e hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Beleza, Sarrão? Beleza. Para começar, conta um pouquinho de como você começou como educador físico, corredor e como você chegou no CrossFit. Bom, eu comecei na faculdade de corrida, eu comecei como uma atividade extra, até para me condicionar, comecei a correr na faculdade. Dali eu comecei, a corrida de rua em São Paulo estava começando, era só o circuito da Corpore naquela época eu comecei a participar desse circuito, eram corridas curtas de 5 ou 6 quilômetros. Já a partir da faculdade eu comecei a acreditar que a gente precisa ter um objetivo até para permanecer motivado a praticar alguma coisa, que é o que me fascinou no CrossFit, entendeu? Então o CrossFit está sempre se desafiando, e foi o que aconteceu no meu início com corrida de rua. Então eu comecei a fazer as corridas de 5, de 6, de 10, de 12 e sempre buscando uma distância maior, acho que com aquele lance de endorfina, que as pessoas falam que tem endorfina, que você sempre quer fazer uma distância maior, novo, né? Era jovem, então estava com um corpo saudável, então sempre buscando um desafio maior, comecei a participar de outras provas até chegar na minha maratona. Aí quando eu cheguei na minha maratona foi um pulo para fazer a primeira maratona. Aí eu já estava dando aula, acho que já estava formado, recém-formado, fui fazer a minha primeira maratona, por incrível que pareça, em Nova York, né? Uma das minhas primeiras maratonas foi em Nova York, já a convite de um aluno que queria que eu corresse com ele, ou acompanhasse, um aluno de personal. E daí por diante foram várias maratonas, até uma hora que eu comecei, fiz tudo que podia ser feito no Brasil, algumas fora do Brasil, até uma hora que eu já não me sentia mais desafiado pela maratona. E aí eu comecei a buscar o triatlo. Comecei a pedalar e comecei a nadar, né? Também distância curta, fui fazer o duatlo, tinha um pouco de receio de nadar em água aberta, no mar, comecei na piscina, fui fazer alguns duatlos em São Vicente, em Santos, aí comecei a fazer os triatlos e o mesmo processo, distância olímpica, o meio Ironman, até chegar no Ironman, né? Fiz alguns Ironmans, aí já começou a pintar uma outra coisa. Nisso eu já estava com meus 35 para 36 anos, quando eu estava nos meus últimos Ironmans, eu comecei a achar que eu já estava ficando velho. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou me preparar para uma ultramaratona, que é uma coisa que eu não tinha feito e achava assim bizarro você fazer uma distância tão grande. Busquei aquela Bertioga Maresias, que é uma prova bem conhecida, 75 quilômetros, e encerrei, vamos dizer assim, entre aspas, que eu encerrei a carreira ali de corredor e de maratonista, e passei a ser um corredor eventual, um corredor de final de semana, né? E aí comecei a fazer uma musculação, estava me sentindo meio desmotivado de novo, porque falei, acabou a carreira, tal. Eu comecei a pensar em me poupar porque eu estava ficando velho, até para articulação, tudo ficar com aquele volume tão grande de pedal, de corrida, etc. Aí surgiu o CrossFit, foi quando eu estava entrando o CrossFit aqui no Brasil, com a CrossFit Brasil lá do Joel. Fiquei sabendo, o Joel já estava com um ano aberto, um ano e pouco aberto, e eu entrei na CrossFit Brasil, e aí aquela motivação voltou a acontecer, porque o CrossFit é uma coisa que te motiva, te tira da zona de conforto. E essa foi a trajetória meio que da faculdade como atleta sempre amador, nunca profissional, até o CrossFit. E o que você aprendeu da maratona, das outras maratonas, dessas corridas de longa distância e outras provas de endurance? Qual que foi seu maior aprendizado para o CrossFit e como se aplica hoje tanto para você treinando quanto para os seus alunos? Foco, né? Foco. Cadência nos workouts é uma coisa que você traz da corrida, ser constante, principalmente nos workouts mais longos. E a qualquer momento que você sente uma dificuldade no workout de CrossFit, você lembra que você fez um Ironman. Entendeu? Então, se você passou por um Ironman, que é um negócio de 13, 14 horas, porque um desconforto físico de 15 minutos vai te afetar. Então, esse lance eu consegui transferir para o CrossFit. E ao contrário, assim, você tem hoje muitos corredores buscando CrossFit para melhorar condicionamento geral, para prevenção de lesão. O que você acha disso? Como é que você encara?
Tem algum trabalho aqui especificamente? Você faz com algum aluno de personal? Como é que é isso? Para prevenção de lesão de corrida com ou mesmo preparo físico para provas longas, assim, para evitar tanta quilometragem. Dá para transferir bastante coisa. Se você aplicar, tem até uma divisão do CrossFit que trata disso, que é o Endurance. A gente usa... O que eu costumo promover quando algumas pessoas realmente me procuram e são corredores, né? Eu costumo falar que uma coisa não atrapalha a outra, e com certeza eu não prescrevo todos os dias da semana de CrossFit. Eu prescrevo menos dias de CrossFit, até porque se o cara for um triatleta, entendeu? Ele tem que, às vezes ele tem 2 períodos ao dia para fazer 2 esportes, então eu encaixo o CrossFit no dia de repente que ele tem um esporte só, né? E com certeza a prescrição de carga um pouquinho menor, dependendo se o cara, ainda mais se o cara for um meio maratonista para um maratonista, ou se ele for um atleta de Ironman, quanto maior a distância, mais cuidado você tem que ter com esse indivíduo. Ele pode até frequentar a academia ou boxe todo dia, mas alguns dias ele vai ter que fazer uma mobilidade e vai ter que pegar mais leve. É assim que eu caminho as pessoas. O cara já tem muito volume de treino e especificidade é rei quando você está no esporte de alta performance. Né? Exatamente. E outra coisa que tem que ser considerada é que as pessoas aqui no Brasil, elas ainda treinam totalmente diferente do que o Endurance, por exemplo, prega. Eles ainda estão pautados em longas distâncias, né? E não mais em curtas distâncias em alta intensidade. Ele ainda vai fazer um giro por Ironman de uns 130, 140 quilômetros, e você às vezes, para não se chocar com um treinador, o cara às vezes já vem com uma planilha, então a gente não mexe muito nisso. Eu não quero dar palpite no treino dos treinadores de corrida, me chocar. Então eu deixo a planilha no formato que está e tento juntar o CrossFit, os treinos de CrossFit, de uma maneira a adequar ao que o cara já está fazendo, né? E para os CrossFitters, que dicas você daria para eles correrem melhor? Assim, eu acho que inevitavelmente é difícil você falar de CrossFitters correndo bem, assim, a não ser uma elite, gente que vai pro games, mas pro cara médio que está fazendo CrossFit e está querendo melhorar a corrida, o que você acha que tem de dicas importantes aí pro cara pensar? Se é mais treino, se é mais técnica? A corrida, né? Então voltando a falar de corrida. A corrida, ela habitualmente as pessoas correm usando a cadeia anterior. O CrossFit e a metodologia que o CrossFit usa para a corrida, que é o Pose Run, usa a cadeia posterior, né? Então você usa muito a cadeia posterior. Então é difícil fazer essa transferência com as pessoas, né? A gente sabe que tem estudos que comprovam que a corrida com a entrada de ponta de pé, o meio da sola do pé, é muito mais eficiente e agride muito menos as articulações do joelho, quadril e etc. Mas é difícil fazer essa transferência porque as pessoas ainda têm o hábito de pisar com o calcanhar. Então a própria prática de CrossFit já faz o cara fortalecer a cadeia posterior e conseguir utilizar isso no padrão dela de corrida. O que a gente faz aqui são alguns educativos, alguns drills para tentar fazer que o cara consiga correr um pouquinho mais na ponta do pé e consiga usar mais o método pouso de corrida. Sobre isso, você acha que calçado tem algum impacto ou qualquer coisa está valendo? Tem calçado que melhora a pisada? Ou... Os calçados hoje em dia eles foram desenvolvidos com um solado mais grosso, né, no calcanhar, maior no calcanhar, porque as pessoas é pensado na entrada do calcanhar. Só que a entrada do calcanhar para caminhada é perfeita, para corrida é muito lesiva. Então os calçados de CrossFit, os calçados das pessoas que correm com a entrada de ponta do pé são uns minimalistas, com solado menor, até porque ele vai entrar com a ponta do pé, né? Então basicamente é isso que acontece. As pessoas, todo calçado foi criado para entrada de calcanhar e não de ponta do pé, porque as pessoas têm que buscar os calçados mais apropriados para fazer a prática da corrida, né? Então, por fim, suas últimas palavras, agradecimentos, dicas finais, momento para você deixar um recado para a galera. Dica final, o que eu posso falar? Eu acho que a gente está falando aqui sobre corrida, né? Corrida e CrossFit, nós somos um ambiente de CrossFit. Eu acho que as pessoas têm que...
vou falar um pouco da realidade do que acontece aqui, das pessoas que nos procuram. As pessoas têm que ter um pouquinho menos de preconceito contra a modalidade CrossFit, porque ela, tanto só para corrida, para o golfe, para qualquer esporte, a gente pode conseguir utilizar a prática e o treinamento de CrossFit para melhorar a performance dos esportes, inclusive da corrida, né? Até mesmo da musculação. Eu não peço que os alunos façam musculação em paralelo. É isso, basicamente é isso. Então, beleza. Galera, aqui foi a entrevista com o Marcelo Sarrão. Não percam nossos próximos vídeos com tutoriais de corrida com ele. E eu queria te agradecer, tanto por agora quanto pelos muitos treinos que a gente já fez junto, cara. Falou, meu queridinho. Beleza, falou. Tchau, tchau, galera.